Oi gente, tudo bem? Então, eu vou gravar esse vídeo aqui rapidinho sobre 10 fatos sobre mim. Eu sei que meus irmãos vão gravar outros vídeos sobre os 10 fatos sobre ele, mas eu vou começar agora. A primeira é que eu sou técnica de informática industrial, formada pelo Cefet de Macaé. Me formei também como engenheira de produção e recentemente acabei a pós-graduação na área de projetos. A segunda curiosidade é que eu tenho 28 anos, mesmo que eu não pareça, parece que eu tenho de 15. Sou Sagitário com ascendente Escorpião. Quem entende vai saber como eu sou. Eu sou peruana de nascimento, vim pro Brasil com 12 anos. E faz 1 ano e meio, quase 2 anos, eu me naturalizei brasileira. Entre meus hobbies estão o canto, que eu me matriculei recentemente, costurar, que minha mãe me ensinou, de vez em quando faço alguns vestidos, algumas roupas que eu acho bonitas, e desenho. Atualmente eu pratico o hiperrealismo, mas não tem muito material na internet, eu tô tentando aprender por conta própria. Não acho que eu desenho muito bem, mas esse aqui é um dos meus últimos desenhos. Desenho desde muito criança. Não dá pra ver muito bem, mas eu amo desenhar. Esse aqui é outro que eu fiz, tentei melhorar o primeiro. Não dá pra ver muito, mas a gente vai melhorando. Não tem muito material na internet. Tô sendo meio autodidata, mas é assim que a gente vai aprendendo, né? Gosto muito. Desde novinho eu sempre gostei muito de desenhar. Uai, cadê meu papel? Minha altura é 1,58 e meu peso varia entre 49 e 50 quilos. Eu sou muito pontual e odeio gente que não chega na hora. Eu sou muito ansiosa, então por isso eu gosto das coisas assim. Desde criança eu presenciei efeitos paranormais, desde ter amiga imaginária até ver entidade, sentir presença de espíritos. Já fui sonâmbula. Existe essa palavra em português? Acho que sim. Pessoas que andam dormindo, no caso eu me levantava e ficava falando sozinha coisas aleatórias. E depois minha mãe mandava dormir de novo. Meus irmãos dizem que eu sou mal-humorada, às vezes que eu sou grossa. Meu pai diz que eu sou muito independente. Mas eu acho que eu trabalho na bipolaridade entre o signo de Sagitário e o signo de Escorpião. Então é uma mistura bem doida. E bom, essas foram as 10 curiosidades sobre mim. Espero que vocês tenham achado interessante. Se vocês têm mais alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Bom, é isso, gente. Tchau! Ok, olá! Esse aqui vai ser um 10 fatos sobre mim, que eu tô fazendo pra Yama Carioca, eu acho. E aí eu vou falar, obviamente, 10 fatos sobre mim, né? O próprio nome já diz. Tá, o primeiro que eu resumo é o signo é tanto de compreensão, se bem que eu não acredito muito em astrologia. Eu tenho hobbies de desenhar, porque a minha família inteira, ao menos a maioria, eles desenham realismo, desenham anime, mangá. Então isso meio que me inspirou muito a começar a desenhar. Inclusive eu gosto muito quando eu não tenho nada pra fazer. E também às vezes eu gosto de escrever, porque, acredite ou não, às vezes vem uma inspiração do nada quando eu vejo um filme, uma série, e aí eu começo a escrever várias coisas em vários blocos de nota. Eu leio livros em muito pouco tempo nas quais eu tenho interesse. Se for um livro que eu gosto muito, que eu logo de cara já gostei, ou se for uma sequência de outro livro de uma série de livros que eu já gosto, eu leio muito rápido. Porque eu não sei o que eu tenho. Inclusive, aqueles livros todos ali eu já li muito rápido. Tem alguns ali, aqui, tem uns 3 livros da mesma série. Aqueles ali, a maioria eu já li em muito pouco tempo. Tem um ali que eu li em um dia. E olha que foi antes do meio-dia, eu acho. Eu já fui 3 vezes pro Peru. Eu tenho um canal no YouTube, que não é Yama Carioca. É um canal solo meu, que eu primeiro comecei com umas 2 animações. Aí eu já mostrei minha cara real. Minha comida favorita brasileira é o churrasco. Não sei se é uma comida, se é um prato, mas é uma coisa que eu amo aqui. Eu amo carne. A minha comida do Peru, lá favorita, é o lomo saltado. Eu não sei se vocês conhecem, ou seja, comeram, e é muito bom. Recomendo bastante. Meu desenho favorito é Steven Universo e Gravity Falls.
porque eu não consigo me decidir qual dos dois é o melhor. Porque, meu Deus, eu não sei nem como explicar. Eu vou tentar resumir o mais simples possível. Os dois têm uma história tão... que você se sente que precisa mais. Eu gosto muito desses desenhos porque eles contam uma história. É aquela história que você não vê, a criadora desse desenho colocou isso aí, por nada. Porque aquele fato, mesmo que seja muito discreto, vai fazer parte da história. É isso que eu mais gosto, sabe? Gosto quando tem uma coisa profunda. E é isso que eu gosto. Eu já tentei ser bailarina nos primeiros anos, no primeiro, segundo, terceiro ano, por aí. Eu treinei, eu fiz tudinho. Minha mãe comprou a roupinha de bailarina pra, no final, na apresentação, eu não ir. Eu desisti no último momento e desde então eu nunca mais pratiquei bailarina. Esses foram os meus 6 fatos sobre mim. Obrigada por ter escutado até aqui e tchau. E então, galera, vocês queriam 10 fatos sobre mim? Sobre mim. Aprendi isso com a Ofélia, minha irmã. Ainda vou me vingar do meme que ela fez com a minha cara. Então, vamos lá. Bora lá. Vamos tirar esses óculos. Primeira coisa, o meu gosto pela música. Eu não sou um especialista, não toco instrumentos, não sou muito instrumentista, não tenho ouvido absoluto, nada daquilo. Mas eu gosto muito de ouvir música, eu sou muito eclético. Gosto eletrônica, gosto música romântica, gosto pop, gosto rock lírico, gosto música latino-americana ou andina e gosto muito sobre música New Age. Tudo aquilo que eu possa ouvir, que não seja às vezes estridente, mas eu gosto. Por exemplo, a eletrônica eu ouço desde muito criança, em todas as suas vertentes. Quando estava criança, nos anos 90, lembro que era o electropop, né, o dance, o eurodance, o techno conhecido, músicas como Corolla, Bush, Paral, Sunny Finger, Corona, que foi a brasileira também aqui, né, The Rhythm of the Night, My Life. Tá, depois foi mudando para música trance, para música eletrônica, música bubblegum, né, música chiclete da eletrônica e por aí foi, até chegar os dias atuais com o EDM. Atualmente ouço muito Deep House, né, Deep House, Tropical House e por aí vou. Mas quem? Cara, é muita banda e muito grupo que eu gosto. É muita música New Age que eu ouço. A música latino-americana, a música andina, ouço de tudo, indo pelas estrelas. Segundo fato, a minha conjunção astral, eu sou escorpião, que é meu signo solar, meu signo lunar é sagitário e meu ascendente é aquário. Legal porque minha mãe é aquariana, meu pai é sagitariano, acho que consigo entender um pouquinho de cada um deles. Terceiro fato, eu tenho um lado bem nerd, como falam. Eu gosto muito de videogames, até porque há muitos anos atrás, lá em Peru, meus pais tiveram um negócio, assim como esses videogames que a gente aluga, né, lá em casa, e foi onde eu conheci meus primeiros grandes amigos. Eu joguei PlayStation 1, joguei até PlayStation 2, joguei muito. E foi muito legal, foi uma época muito legal. Aí me relacionei com os videogames, amo os animes japoneses, gosto de desenhar. Criei vários personagens que hoje estão um pouquinho meio que em aguardo, né, que ainda espero fazer. Escrevo, gosto de escrever. Mais eu gosto da leitura. Demais, aqui em casa a gente lê muito, porque minha mãe e meu pai não se estimularam a que a leitura é parte da vida e que você tem que ler tudo que chegar às suas mãos, sem tomá-lo como uma carga e sim como um divertimento. Aqui tem um monte de livros, tem outro armário com um monte de revistas. Outro fato, vamos lá. Sempre te perguntam quando você faz um exame admissional ou demissional se você passou por uma cirurgia. Eu nunca tinha passado por nenhuma. A realidade é que sim, eu passei por uma. Foi em dezembro de 2016. Eu não vi um vidro, achamos que era de blindex, era plena correria, foi descuido meu, muito cansaço também. E o vidro, que era uma parede de vidro, era como uma guilhotina, caiu do meu braço. Atingiu a veia cefálica e também aqui no meu joelho. Se eu demorasse um pouco mais, eu ia falecer. Sobre comida, nós peruanos temos uma facilidade para comer de tudo, preparar de tudo. E vocês sabem, sem querer, tá tendo um reconhecimento internacional muito merecido. Aí a gente se achar, mas a nossa comida peruana, a nossa culinária peruana. Porém, como qualquer pessoa, apesar da gente ser muito eclético e comer de tudo, há 3 coisas que pelo menos eu lembro que não consigo comer de boa. A primeira é ovo cru. Segunda coisa é mexilhão. Dá nervoso, não consigo engolir. Terceira coisa é marshmallow. Mas um marshmallow que eu lembro que minha tia Lucy, coitada, ela trazia quando eu até os meus 5 anos morei na casa dos meus avós junto com meus pais. Meu pai e minha mãe, enquanto construíam a nossa casa, uma das minhas tias, Lucy, ela chegava do trabalho sempre com marshmallows para mim e para meu primo Kenny, que tem quase minha idade, que ele apareceu num dos vídeos passados com minha tia Cecília, que vieram nos visitar aqui. E ela nos trazia um pacotinho com
com marshmallows, mas eram aqueles marshmallows bem suaves, mais artesanais. E, cara, eu não conseguia engolir. Minha mãe terminava comendo por mim. Outro fato, que eu estudo canto, não por ser um talento natural, que nunca foi, mas por um gosto particular, sempre gostei. E eu amo as minhas aulas. É 1 hora por semana, mas acho que uma das horas mais relaxantes, mais felizes, é um momento de relaxamento. Isso aí. Não vou cantar, não espere que eu cante aqui, não. Um dos fatos, talvez uma das questões mais importantes na minha vida, foi que eu pertenço ainda, não sei como chamá-lo, uma escola filosófica, uma escola de mistérios, uma escola formativa integral, lá em Peru. E apesar de hoje estar aqui, eu ainda pertenço. Na realidade, acabaram os fatos e acho que são apenas 9. Para o 10º fato, eu não sei o que falar, porque... Mas creio que aproveitarei em responder uma coisa que sempre me perguntam. Você quer voltar ao Peru? Gostaria de ter as condições e o tempo para poder ir ficar uns 2 meses lá, 2, 3 meses, fazer as coisas, negócios, se houverem, estudos, se houverem, e voltar para aqui, ficar 2, 3 meses e ir e voltar. Então é isso. Gente, foram 10 fatos, acho que mais coisa eu ainda posso responder depois em outros vídeos. A gente fala depois e obrigado. Valeu, galera. Como você está me pedindo, eu vou falar 10 fatos, vou tentar fazer 10 fatos bem rápido sobre a minha pessoa, não? Por exemplo, eu me formei na vida militar, sou suboficial de Fuerza Aérea de Perú. Trabajé 7 años ahí, 7 años, 3 años. Y pedí mi bacha, segundo fato. Segunda cosa sobre mí también es que cuando yo trabajaba en la Fuerza Aérea también estaba estudiando en la universidad, carrera de economía, ¿no? Porque yo pensaba desempeñarme como economista, profesión que la estudié, la terminé más, nunca la ejercí, ¿no? Economista nunca trabajé, porque yo tenía la profesión de programación de sistemas, en la Fuerza Aérea, ¿no? Que es la que yo abracé y la que yo me desempeñé, ¿no? Hasta hoy día que yo uso análisis y programación de sistemas. Terceiro fato. Tercer fato es también que yo aprendí, porque yo gustaba mucho enseñar a clase, ¿no? Entonces cuando yo aprendí la profesión de computación, allá en Lima había mucho trabajo sobre profesor de computación. Entonces yo fui profesor de programación COBOL, ¿no? Allá en Lima, en las academias CESCA, Computronic, ¿no? Trabajé muchos años así. Aparte de mi trabajo, trabajaba en las noches ahí. Além que me gustaba dictar clases, también me ganaba un dinero más, ¿no? Además para poder ayudar a mi familia, ¿no? Una de las cosas que la gente a veces no acredita aquí en Brasil es que cuando me salí de la Fuerza Aérea, yo fui indicado para ir a un trabajo fuera de la Fuerza Aérea, en la vida civil. Yo también sin saber cuál era la posición o cargo que me ofrecían en esa empresa, yo acepté, ¿no? ¿Por qué? Porque precisaban un especialista en sistemas. Entonces cuando llegué lá, después que asigné todo, yo trabajé en la vida militar, entonces de civil no sabía muchas cosas. Yo asigné el contrato, todo, ¿no? Y me hicieron mi nombramiento. Cuando yo ya estaba ya en la empresa, ¿no? Cuando ya estaba en el área, yo me di cuenta de mi verdadero nivel, ¿no? Y yo era pues prácticamente el gerente del sistema, ¿no? En esa empresa, ¿no? Entonces yo sin saber qué posición iba a ocupar, ¿no? Yo había aceptado el trabajo y tuve que gerenciar esa área de sistema dentro de la empresa, ¿no? En la empresa de la sala, una empresa del Estado, ¿no? Otro fato de la vida es cuando era muy joven, ¿no? Era muy tímido, no era muy así, una persona extrovertida que gustaba ir de las fiestas, Entonces eso hizo que también mis relaciones con las jóvenes sea también la más próxima, ¿no? Y justamente yo encontré a mi primera enamorada, que fue mi esposa, ¿no? Conocí a mi esposa, que era la vecina que vivía perto de mi casa, ¿no? Con ella que yo quedé apasionado y después me casé, ¿no? Producto de ello tengo 4 filhos ya. Minha mãe era tua vizinha, então. Era minha vizinha. Próximo fato. Que me preguntaron cómo empecé a trabajar, cómo aprendí a trabajar. Fue cuando yo trabajé de jóvenes, cuando tenía 15 años. Y me mandaron a una carpintería donde hacían maletas, ¿no? Malas. Mi primer trabajo fue de maletero. Soy sagitariano, gente boa, muy amable, muy caballero. Nunca briga con ninguém. Ih, cadê minha mãe? Bom, todo en la paz. Carácter bonzinho. Este es un fato de mi vida militar, cual yo estaba trabajando en Las Palmas. Tiempo de elecciones nos mandaron a cuidar allá un pueblito allá en Tumpi, allá en las alturas. Época de terrorismo, en un determinado momento nos dijeron alerta roja, alerta vermelha, alerta. Tuvimos que subir como sea al helicóptero que nos había recogido y irnos a Parinacocha, que era el centro de la ciudad. La gente corrió con todos
nuestro armamento. Un chiquito nos vino a avisar y tuvimos que correr al helicóptero y el helicóptero nos llevó a Parinacocha, al centro de la ciudad, alerta vermelha, que los terroristas estaban llegando a ese pueblo. E você tinha que ir embora? Y nosotros nos recogieron prácticamente. Los hobbies. Todos saben que mi hobby es jugar fútbol, he jugado fútbol desde pequeño. ¿No? Hasta cuando ya era padre de familia también jugaba con mis vecinos. Acá cuando vine a Brasil tuve que adoptar al Flamengo como también, ¿no? Time. Pelo Guerreiro, não Chime, foi? Chime. No, antes de Guerrero, desde antes de Guerrero. Ah. Porque Flamengo acá es como Alianza Lima, también allá como universitario allá en Perú, ¿no? Otro fato anecdótico era la época de estudiante universitario, ¿no? Yo estudiaba también con la que ahora es mi esposa, y los días sábados teníamos el curso de actividades, ¿no? Y nosotros nos inscribimos a la actividad de danza. Entonces ahí con gusto nosotros danzamos, pues yo que más estaba con la enamorada, ¿no? Entonces, danzamos con gusto. Último fato. Bueno, este fato no quería contar, más allá que están hablando, fue el día de nuestro casamiento, ¿no? Tuve una presente que era una noche en el hotel Bolívar, ¿no? Que está en el centro de Lima, un hotel bonito en la Suiza, ceremonial, ¿no? Entonces nosotros, si bien terminamos el casamiento, todos los invitados agarramos y nos fuimos a pasar luna de miel ahí en el hotel Bolívar. Yo me había esquecido de llevar mucho dinero en el bolso para poder regresar de Tars, y cuando al día siguiente terminó nuestra luna de miel, nos tuvimos que regresar en ómnibus nomás. Muito obrigado por essas entrevistas. Né? Fala galera do canal da Drama Carioca, como vocês estão? Tudo bem? Bom, tem muita gente perguntando e às vezes a gente nem costuma falar muito da gente mesmo, mas é porque é muita correria, a gente fala sobre vários assuntos e acabamos não falando da gente mesmo, né? Então a gente decidiu fazer um fato sobre a gente. Primeiro, eu já fui emo na época da escola. Naquela época que todo mundo era modinha, a galera gostava de andar de cabelo pro lado e tal. E aí eu me vestia mesmo, aí a galera ficava me zoando e nem ligava, achava maneiro. Outro, eu já me caguei já no terminal rodoviário aqui, porque tem uma vez que eu tava com muita vontade de ir pro banheiro, eu não conseguia ir no banheiro, não tinha lugar, eu tava no ônibus, aí eu tava vindo pra casa, eu falei, cara, não vou conseguir aguentar até em casa. Aí no terminal rodoviário tem os banheiros, só que o banheiro daqui são todos sujos, todos sujos, tipo, é pior do que fazer na rua, entendeu? Na estrada, sei lá. Aí eu entrei e falei, nossa, o negócio todo sujo, todo imundo e tal, só que eu não tava conseguindo aguentar, era o único lugar que tinha. Aí como eu tava na época de espalhar currículo, quando entrei no banheiro eu falei, cara, não tem papel higiênico. Falei, cara, e agora? A única coisa de papel que eu tenho é currículo na mochila. Cara, eu peguei os currículos, eu me limpei com os currículos. Eu sujei meus currículos de bosta só pra limpar, cara. Eu nunca comi lhama, a galera acha que porque a gente esperou a gente come lhama, não. Eu sou um dos irmãos que nunca foi pra Machu Picchu. A Ofélia eu acho que também não foi. Não é tão fácil, nem é tão perto. Antigamente era um pouquinho mais difícil, mas hoje em dia tá mais fácil o pessoal viajar e tal, tudo mais. É como é com a galera aqui do Rio e, sei lá, ir pro Cristo, entendeu? Eu nunca briguei na minha vida, não gosto de briga, por mim eu pago pra não entrar numa briga porque é horrível. Assim, briga que eu tô falando de agressão física, essas coisas. Eu já fui assaltado uma vez, só que foi a única vez que eu fui assaltado, eu tinha uns 11 anos. Eu fui assaltado depois das outras vezes, já tentaram me assaltar mais 5, 6 vezes. E Macaé, na época, nessa época que eu ia de ônibus pra lá e tal, tudo mais, era uma das 5 cidades mais perigosas aqui do estado do Rio de Janeiro. Tentaram me assaltar um monte de vezes, dentro do carro, dentro do ônibus, já falaram assim, tô com uma arma aqui, que não sei o que. Aí eu louco, falei assim, então cadê a porra da arma? Mostra aí, que não sei o que. Mostra aí, atira aqui em todo mundo, se você realmente tem uma arma. Aí o cara ficou meio assim e o cara desceu no pó. Cara, mas foi doideira, já tentaram me assaltar várias vezes. Eu quebrei o meu queixo. Quebrei o queixo não, né? Abriu aqui. Quando eu era criança, acho que foi um acidente com minha irmã, com a Fiorella. Ela tentou eu tentei empurrar ela no carrinho, aí eu caí, desengonçado, abri aqui uma boca. Pá! Eu fiz rinoplastia também, desvio de septo. Aí aproveitei, aí fiz a rina, né? Septo e rina aqui, para melhorar a respiração. Meu signo é leão, eu sou leonino, pro louco dos signos.
Aí quem quiser saber já faz meu mapa astral ali. Tem uma vez que eu quase me afogo na Praia dos Cavaleiros, aqui em Macaé. Teve a primeira vez, tipo, a gente não era acostumado a ir pra praia, porque a gente sempre, tipo, lá a gente mora na cidade. Pra chegar na praia era umas 2, 3 horas, tinha que atravessar a cidade inteira, lá no Peru. Então a gente não tinha costume de ir na praia. Aqui, a primeira vez que a gente foi, eu quase me afogo. A galera, tipo, eu tava sozinha, no final de tarde, a correnteza tava levando, eu tinha uns 9 anos, sabe? Aqueles caras que nunca viram praia. Aí cheguei lá, aí só sei que o mar tava me levando. Eu falei, mãe, comecei a gritar. Minha mãe, ela não entra na água, né? Minha mãe ficou lá da areia, gritando, Francis, vem pra cá, nada. Aí o mar me levando, aí a onda vinha, só que na hora que vinha me puxava de volta. Aí a Fiorella, ela pegou, tipo, ela tinha uns 12 anos na época, ela entrou no mar, tentou me pegar assim e me puxar. Só que assim, tipo, a onda desse tamanho, gigante, e eu falei, caraca, mano, eu não vou sair. Aí depois disso, não sei se acho que a gente começou a chorar, depois que eu saí da areia. Aí eu falei que não ia entrar mais, mas mentira, depois eu voltei a entrar, né? Uma das coisas, Fiorella sempre foi a mais barraqueira, não sei se ela vai falar isso. Eu e Tito somos mais tranquilos, a Ofélia é de boa também. Mas a Fiorella sempre foi a mais grossa, mais barraqueira. Então toda vez que eu tinha que reclamar de alguma coisa, ela que chegava e falava, não, que... Tipo, ela reclamava quando tinha algum produto que chegava errado. Tem uma vez que eu comprei um MP3 no camelô. Aí ela falou, aí quando eu cheguei em casa, tava todo cheio de defeito. Aí eu falei, pô, e agora o que eu faço, que não sei o que. Aí ela falou assim, não, vamos lá, que não sei o que. Ela foi lá e começou a reclamar com o cara. Aí ela falou assim, como que você me dá um negócio desse, todo estragado, que não sei o que. Aí ela trocou o MP3, pô, me deram um MP3 na época. Uma vez que eu me envolvi num acidente de carro, aí ela foi me ajudar lá pra fazer o registro de boletim de ocorrência e tal, tudo mais e tal, com o cara, e graças a Deus tudo certo. O acidente de carro não foi nada demais, mas amassou a parte lateral inteira do carro. Aí ela tinha acabado de chegar de viagem. Já tive asma também, quando era menor, mais novo. Outra também, eu já fui internado com um princípio de pneumonia. Tem uma semana por aí. Acho que eu, Tito e a Fiorella, a gente já tomou suco de vitamina de rã. A gente batia a rã no... A gente não, né? Tinha um pessoal que era tipo especialista, que fazia as vitaminas mais orgânicas e tal. A gente batia a rã com um monte de coisa, um monte de fruta e tal. E a gente tomava. Era bom pra um monte de coisa, proteína e tal, não sei, até esqueci, minha mãe que sabe. Outro fato, eu nasci de cesárea, quase que eu morro. Ela falou que o cordão umbilical ficou preso, né? Ficou preso, acho que em volta do pescoço, e na hora que eu fosse sair, se ele ficasse pressionado durante um tempo, teria uma lesão cerebral. Também o médico falou que meus batimentos estavam muito fracos para nascer. Eu só achava até que eu tava morto por causa dos batimentos cardíacos. Aí até agora minha mãe fala que é por isso que eu gosto de dormir muito e tal, que eu gosto de ficar na cama direto. Eu já fui internado com princípio de pneumonia já. Fiquei uma semana internado e eu até conheci um pessoal legal lá, o pessoal me tratou bem, mas não é uma coisa bem... Mas é uma coisa que realmente é preocupante, porque pneumonia é bem grave se você tiver, então. Um dos meus hobbies é a fotografia, uma das coisas que eu gosto, tipo, de ver paisagens, de conseguir fazer um close das paisagens, das pessoas, de fazer as pessoas se sentirem bem, tipo, olhando para elas mesmas, sabe? Acho que todos os filhos a gente gosta de desenhar, a gente tem essa facilidade, a gente treina em casa e tal. Mas a gente nunca fez nenhum curso, nunca... Foi difícil pra gente. Foi bem fácil, até porque... Até o Ofélia, agora você vê os desenhos dela, tipo, são todos um pouco parecidos, mas cada um no seu estilo próprio. Pra galera que não sabe, eu já trabalho embarcado na área do petróleo, aqui em Macaé, nas empresas multinacionais. E foi uma experiência muito boa, que me levou a conhecer vários países. E a gente gostaria de mandar um abraço pro nosso seguidor Eugênio Jonas, que ele pediu mandar um abraço para ele. Abraço e muitos saludos de nós outros aqui da Llama Carioca. Tá bom? Esses foram meus fatos. Não sei nem quantos fatos são sobre mim, mas é para vocês, galera. Agora vocês podem saber mais ou menos qual é a personalidade de cada um. Até mais.